E aí, galera, beleza? Um assunto bem legal hoje, céu e inferno. Céu ou inferno. É um assunto que a gente não gosta de falar, né? Porque existem critérios e realmente existe céu e inferno e realmente a nossa alma ela é eterna e realmente também nós temos esses destinos que o que nós vamos falar hoje é que nós mesmos traçamos. Apocalipse 20, versículo 13 diz assim: O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Alguns anos atrás, eu achava que só quem ia para o céu era quem conhecesse e seguisse Jesus, literalmente falando. E aí eu ficava pensando, eu tinha uma angústia e formava dentro de mim uma teologia equivocada de que mesmo os povos do Oriente, ou os povos do Alasca, ou os povos isolados, ou os indígenas, eles teriam que conhecer pelo menos a história de Jesus para ir para o céu, por causa de alguns versículos bíblicos também. Ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a verdade, o caminho e a vida, sou o caminho, a verdade e a vida, é, entre outros, né? Que, que realmente nos remete a um céu ligado a Jesus. E realmente, para você ir para o céu, você precisa estar ligado de alguma forma a Jesus. Mas é aí que tá, você precisa ser ligado de alguma forma a Jesus. Apocalipse está dizendo aqui, no versículo 13, o seguinte: E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Versículo 14: Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Então nós temos esse problema de você ser salvo ou não, de você ir para o céu ou se você for lançado no lago de fogo que Jesus sempre se referiu era o Geena ou Guiena, que era o lixo queimado fora de Jerusalém com enxofre, que era constantemente aceso e era para queimar lixo. Então o que ele está dizendo é o seguinte, que existem pessoas que são lixo, que vivem como lixo, essas que não irão para o céu. E esse critério do caminho ser somente literalmente Jesus, ele é um critério errôneo, porque em Apocalipse fala que nós seremos julgados pelas nossas obras. Então, pouco adianta você ser batizado e crer no nome de Jesus se o nome de Jesus não modificar a sua vida. Não adianta nada. Então, em nome de Jesus, você fazer alguma coisa no nome dele. Só que muitas vezes você está fazendo, está colocando o nome dele na história, mas não é ele que está fazendo em você. É você que está fazendo por conta própria. E o que você está fazendo está virando lixo. E aí o que adianta então o nome de Jesus? Então os nossos critérios eles são equivocados, tá? Jesus então, qual o critério? Jesus como Salvador? Sim. E quem não faz obras então? Bom, não adianta falar no nome de Jesus, porque as obras são consequências da sua fé. E sem obras a fé é anulada, porque a obra é a única forma de expor a fé, como diz Tiago. E agora? Então o critério de Jesus como Salvador tem como consequência o que você faz.
Mas nem sempre o que você faz tem como critério Jesus como Salvador. Aí que tá. Porque ser salvo em nome de Jesus não significa somente conhecer a história dele e segui-lo como discípulo. Ser salvo em nome de Jesus, como Apocalipse diz que nós seremos julgados segundo as nossas obras, e olha só, gente, existem 7, 8, não sei quantos bilhões de pessoas na Terra. Nós estamos falando aqui do Ocidente. O Ocidente ele é cristão. O Oriente, existem muitos países que não são cristãos. Bilhões de pessoas. Que não chega a Cristo lá no sentido, tem alguns missionários lá que estão à beira da morte para pregar Jesus, mas pouco se entende de Jesus. E aí você vai levar a cambada para o inferno? Porque Jesus não chegou lá de uma forma... a culpa é nossa, Se você falar que eles vão para o inferno porque não ouviram falar de Jesus, então a culpa é nossa. A gente tem que ir até os confins da terra. E aí você vai pegar uma pessoa que está... que é muçulmana, que está num país de conflito, que os grupos mais radicais estão explorando o país, estão arrebentando com o país. Essas pessoas estão oprimidas, elas não têm dinheiro, elas não têm comida, elas são pobres, empobrecidas, elas vamos dizer que não fazem mal, elas querem fazer o bem, só que elas vivem num lugar que é o inferno e são desprovidas de tudo. E além delas sofrerem muito, 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 você vai falar para elas assim: você não aceitou Jesus, você vai para o inferno. Graças a Deus eu não penso mais assim. Porque existem pessoas que vivem de uma forma que elas, sem saber, estão vivendo em nome de Jesus. Porque elas querem viver como ele viveu, sem conhecê-lo. Então vai lá no Alasca, lá no extremo da Rússia lá, e pergunta lá se alguém já ouviu falar de Jesus. Algumas pessoas, já ouvi falar, mas não tem nem Bíblia aqui. Tá, mas como é que você vive? Você olha pra minha vida. Ué, eu faço bem em volta, eu quero o bem do meu próximo, eu amo o meu próximo, eu ajudo. E pior que eles se ajudam lá no Alasca, viu? Um ajuda o outro de uma forma assim que ninguém falta nada pra ninguém. Parece Atos 2. Parece Atos 2. Ninguém é tão rico, ninguém é tão pobre. E aí você vai chegar lá e falar assim: vocês não ouviram falar de Jesus, vocês vão pro inferno. Eu não caí nessa armadilha, não. 7 bilhões de pessoas? Sim, Deus salva sim. Esse em nome de Jesus, ele é literal também. Mas ele não é só literal. Muitas pessoas vivem em nome de Jesus sem saber que estão vivendo em nome de Jesus. Então esses aqueles que fazem as mesmas coisas que Jesus mandou fazer, esses serão julgados segundo sua obra, segundo as suas obras, né? Então esse pensamento que eu tinha de que as pessoas só eram salvas se aceitassem Jesus como Salvador, por causa disso que os nossos apelos, eles não são muito decentes assim, eles faltam um pouco, sabia? Porque se você vai colocar para a pessoa que ela só vai para o céu se ela aceitar Jesus como Salvador da sua vida, quem é Jesus para essa pessoa? Aí nós cometemos um erro. Sabe por quê? Vamos falar de porcentagem? 70% das igrejas pregam um Jesus que eu não quero aceitar. Jesus dinheiro, Jesus prosperidade, Jesus coach, Jesus barganha,
Jesus religião, Jesus sacrifício. Eu não quero. E aí você vai falar para a pessoa, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Ela vai falar assim, viver assim, do jeito que essas igrejas vivem? Não, tem alguma coisa errada. Eu não sou trouxa, eu não sou bobo. Deus quer que eu viva desse jeito. Desse jeito, tudo religiosinho, tudo certinho, bonitinho, mascarando pecado, família inteira lindinha, perfeitinha. Se mata para abrir igreja todo dia, para limpar a igreja, para se esfolar todo, deixa a família para trás, perde emprego porque não trabalha sábado. Nossa. A pessoa olha e fala assim, aceitar Jesus, Deus quer isso para mim? Difícil, hein? Aí você acha que é assim, né? Vai chegar lá em cima, vai chegar um anjo, vai olhar para o livro da Bíblia e vai falar assim para você, você aceita Jesus como Salvador? Aceito, aceitei, entra. Mas você aceitou Jesus como Salvador? Aceitei. Aí o anjo vai olhar assim, não, mas não está aqui seu nome. Por que será que seu nome não está aqui? Ué, não sei, eu fui 20 anos de uma instituição, depois eu saí da instituição, fiz umas besteiras lá, mas voltei a pregar a palavra e me arrependi, Deus fez um concerto comigo. Eu não sei por que meu nome não está aí. Bem, não está aí porque você vai ser salvo segundo as suas obras. Você aceitou Jesus, mas e as suas obras? Realmente, eu não mudei. Eu aceitei Jesus, mas continuei vivendo da mesma forma. Bom, então você pega o elevador para baixo. Você não serviu para nada, você é lixo. Você não fez diferença na terra. Você fez algumas coisas ruins aqui que Apocalipse traz também, que nós vamos falar. Então, e aí vem alguns problemas também. Porque a mesma palavra que fala que você só vai para o céu se aceitar Jesus, próprio Jesus fala outras coisas. Ele fala, por exemplo, assim, quando as pessoas perguntam o que hei de fazer para herdar a vida eterna, ele não fala somente crer no meu nome ou me aceite como Salvador. Não, não é só isso. Em algumas respostas ele respondeu, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ou ele respondeu, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Que hei de fazer a vida eterna? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, peraí, mas quem é meu próximo? O seu próximo é o homem morto à beira do caminho, que o bom samaritano parou para ajudar. Esse é o seu próximo. E aí você ganha a vida eterna. E aí? Quem parou para ajudar foi Jesus? Não, foi o bom samaritano. Quem era Jesus na história? Jesus na história era o necessitado, que te deu a oportunidade de ajudá-lo. Te deu a oportunidade de te tirar do egoísmo. Te deu a oportunidade de você fazer uma boa obra. Senão você veja, numa parábola ele dizendo que, olha, eu passei fome, eu passei sede, eu estava nu, eu estava preso, e vocês fizeram por mim. Aí os discípulos, nós fizemos por você, quando isso? Quando vocês fizeram alguém necessitado, vocês estavam fazendo para mim e não estavam sabendo. Então olha o que Jesus relaciona à vida eterna. Olha o critério que Jesus coloca para a vida eterna. E olha o critério que nós estamos colocando. Eu não posso chegar em alguém que quase nunca ouviu falar de Jesus, que não tem experiência com Jesus. Antes da morte dela, eu tive essa experiência. Não tinha tempo de eu explicar sobre Jesus, de eu dizer como era viver com Jesus. A figura mais próxima que a pessoa tinha de Jesus era Deus. Aí eu falei de Deus para ela. E ela falou, não, eu vivo assim, do jeito que você está falando com Deus. Você vivia antes? Não, eu não vivia antes, mas agora eu vivo. Vocês não estão vendo? Segundo as suas obras. O que você reconheceu o que você fez no passado, segundo as obras. E o que você está fazendo agora. Então não me venha falar e não me venha com desculpa de que você aceitou Jesus e vai no culto domingo à noite e que dá dízimo.
E eu digo para você grande coisa. E o que você está fazendo da sua vida ao redor? Aí Jesus fala, né? O que de fazer para herdar a vida eterna? Para um ele falou, ama o teu próximo. Para outro ele falou, vende os seus bens e dá aos pobres. A gente não vai fazer isso no mundo capitalista, né? Mas ali também, naquele período, era muito difícil você ser muito rico. Roma não deixava, Roma não era, é, era pouco capitalista. Então não deixava uma pessoa enriquecer tanto. Por mais que algumas parábolas Jesus dizendo de pessoas ricas, mas poucas pessoas. E acontecia mais isso mesmo, das pessoas repartirem os seus bens. Em Atos você vê isso também, pessoas repartindo os seus bens. Então não era uma coisa assim que você, pô, Jesus está mandando o cara vender tudo, o cara vai ficar sem nada. Não, não era muito assim do jeito que está falando aqui. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, é o que você está fazendo agora. Você quer herdar a vida eterna? Essas são suas atitudes agora. É o que você está fazendo da sua vida. Sem, é claro, isolar o critério de Jesus como Salvador da sua vida. Que se você realmente ouvir negá-lo como um descrente, aí também você cai numa situação ruim. Então, o nome escrito no livro da vida é a segunda morte, está falando aqui em Apocalipse, né? A gente vai passar direto pela segunda morte. Segunda morte é o inferno, é o lago de fogo, tá? Jesus usa esse lago de fogo aí, é de gente que é lixo, tá? Quem é lixo? Apocalipse 21, 6. Apocalipse 21, 6. É o lixo. Lixo. Traz aqui acho que é 26 ou 21, 6. 21, 8. Traz aqui uma lista. Covarde. Quem são os covardes? E na outra versão que eu gosto mais são os indiferentes. São aqueles que não se importam com o que está acontecendo ao redor dele. Ele poderia fazer alguma coisa e não faz. Incrédulos. São os descrentes mesmo, que Deus tem operado, que Deus tem um projeto para a vida dele, que Deus quer mudar, quer que ele se arrependa. Ele é incrédulo, ele não crê em arrependimento, ele quer viver conforme a vida dele, conforme ele está vivendo. Os abomináveis são os degenerados. Por exemplo, eu tava ouvindo, fui cortar o cabelo, o João falou pra mim assim, ó, tem um cara aqui que é desgenerado, o cara só fala de mulher, o cara é velho já, é casado e só fala de menina, menina do restaurante, dando bola pra ele, menina, o cara é um desgenerado, ele vive um ciclo de maldade. São as obras dele, é o que ele tá fazendo agora da vida dele. Bom, ninguém falou de Jesus para ele, tá? Mas ele sabe que é certo e que é errado. Ele sabe que isso está errado. Assassino. Assassino não é só você ir lá e dar um tiro na pessoa. Assassino é você acabar com a dignidade da pessoa, você humilhar ela, é você estar acima dela. Feiticeiros. Eu acho que tem mais feiticeiro em igreja do que fora de igreja. Feitiçaria. Estão fazendo feitiçaria nas igrejas. Com objetos, com show, com loucura, loucura. Quem quer aceitar esse Jesus? Feiticeiros. Idolatria. Idolatria não é um ídolo apenas. A idolatria é o dinheiro. Dinheiro em primeiro lugar de tudo na sua vida. Mata por dinheiro. Acaba com o outro por dinheiro. Leva vantagem em tudo por dinheiro. Mentiroso. Mentiroso é quem leva uma vida dobre. Vive disfarçadamente, mentiroso. Então aí, são obras. Não é que essas pessoas aqui, a não ser o descrente, mas a maioria delas, você aceitou Jesus como Salvador? Não, não aceitei. Não é isso. São obras. É o que as pessoas estão fazendo hoje. Além de ser literal também, que cai no descrente. Tudo bem. Aí Jesus disse que um monte de gente não serve para nada. Tem um monte de gente que é lixo, que pega a vida e transforma num lixo, que não serve para nada. Por exemplo, a parábola do rico. Olha os exemplos de Jesus. Ele desalma, olha o tanto que tem de cereais em celeiro,
Agora vamos parar tudo, vamos só viver as regalias, né? Viver os bens, os muitos bens. Aí vem Jesus e disse, louco, um dia pedirão a sua alma. E o que há de ser de você, que está vivendo aí só no bem bom, né? Tanta gente precisando de ajuda e você aí só vivendo bem, né? Aí Jesus fala da alma. Vamos pedir sua alma. E aí, o que você está fazendo? É um assunto complicado, viu? Mas está na Bíblia, a gente tem que falar. Seria muito bom se eu falasse assim, igual eu falei esses dias que eu não gosto de falar sobre batalha espiritual, essas coisas, mas eu tô errado, porque tem coisas que tá na Bíblia, a gente tem que falar, céu e inferno, a gente tem que falar. Então é uma advertência de Jesus, né? Jesus disse assim também, não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Perder a alma. Tá vendo? Advertência, é um perigo de se tornar lixo, é uma advertência de Jesus. Você vai desperdiçar a sua existência. Você não serve para nada nesse mundo. Você não faz sentido nenhum nesse mundo. Você não muda o sentido das pessoas nesse mundo. Você não afeta ninguém no sentido de afeto. Você não tem afeto. E aí, não, mas eu vou na igreja sábado e domingo e quarta-feira no estudo bíblico. Grande coisa. Pior que eu tenho que dizer isso, grande coisa. É o ramo que, se não está em mim, Jesus dizendo, se esse ramo não está em mim e não dá fruto, não presta para nada a não ser para ser queimado. Não dar fruto, de novo. Vai ser queimado de novo. Geena, fogo ardendo, enxofre, de novo. O outro, sal da terra. Você é sal da terra. A sua existência serve para alguma coisa. Se não servir, vai perder o sabor. O que vai acontecer? Você vai se tornar lixo, vai ser jogado no chão para os outros ser pisado. Porque você não serve para nada. O joio, para que serve o joio? Para ser queimado. Geena, para ser queimado. De novo. É gente que desperdiça a existência e vira lixo. Então vamos lá. Tem que aceitar Jesus para ser salvo? Tem, mas o que é aceitar Jesus para você? É participar só de uma igreja, ser batizado e dizimar e fazer parte lá do corpo e fazer parte dos cultos? Aceitar Jesus é muito mais amplo que isso. Você aceitar o nome de Jesus é você aceitar a vida de Jesus, o que ele está fazendo, o que ele fez, como ele fez, de que forma que ele fez. Você está vivendo da forma que ele viveu também? O que era mais importante para ele que você tem que seguir? Quais foram os passos que ele deu que você tem que seguir? Ou tentar seguir, porque algumas coisas a gente não vai conseguir, mas tentar, mas assumindo a responsabilidade que não conseguiu. Esses serão julgados segundo as suas obras. Então, céu e inferno. Então, assim, vamos terminar a palavra dizendo o seguinte: o que a gente vai fazer a partir de agora? A responsabilidade é nossa. E, infelizmente, é assim mesmo. Vai chegar lá em cima, livro da vida. Rodrigo, não tá aqui. Pô, como não tô aqui, cara? 20 anos religioso numa igreja, fazendo tudo, tentando fazer tudo certinho, bonitinho, perfeitinho. Como não tá aqui? Não, não tá aqui. Ah, você ia na igreja? Ia, mas e aí, o que você fazia ao seu redor? É, realmente, não fazia nada ao meu redor, não. Eu fazia pra igreja. Aí o anjo fala assim, você não tá aqui, não. Elevador subsolo, lixo, fogo eterno, segundo as suas obras. Tiago alertou isso. Mostra a sua fé, que eu mostro as minhas obras. Você tem fé sem obra? Então como é que você vai provar que você tem fé sem obra? Dura palavra. Beleza, galera? Valeu.